O ceifador da lua cheia. Capítulo 12. Goksoulchan acabou morrendo. Era uma caverna subterrânea onde era difícil sobreviver mesmo com a melhor condição física. As outras crianças não deixaram Goksoulchan em paz. Ele que havia quebrado um braço e não conseguia usar sua força adequadamente. Assim como Goksoulchan fez com Pyuan, as outras crianças também focaram em Goksoulchan sob o pretexto de treinamento. Pela primeira ou segunda vez, ele de alguma forma conseguiu sobreviver a um incidente difícil, mas a situação não era fácil o suficiente para sobreviver sem ferimentos. No final, Goksoulchan não conseguiu sobreviver aos ataques das outras crianças e morreu. A morte de Goksoulchan alarmou muitas crianças. Não há problema em atacar outras crianças, mas se elas se machucarem, serão espancadas por outras. Pyuan também viu Goksoulchan morrer. Embora não fosse visível por fora, o ataque da primeira espada infligiu uma grande ferida interna nele. Por causa disso, Pyuan teve que sofrer por vários dias. Toda vez que respirava fundo, ele sentia a dor em seus pulmões como se estivessem rasgando. Por causa disso, Pyuan estava incapaz de respirar corretamente. Ele não conseguia respirar direito, então é claro que sua energia estava fraca. No entanto, Pyuan nunca mostrou uma expressão dolorosa. Ele suportou com todas as suas forças e continuou a resistir de novo e de novo. Enquanto ele suportava com suas forças, seus ferimentos internos começaram a melhorar pouco a pouco, e agora ele está completamente de volta ao normal. Depois de passar por uma série de eventos, Pyuan percebeu mais uma vez. Neste lugar infernal, a única coisa em que você pode acreditar é em si mesmo e ser forte. Havia uma alta probabilidade de sobreviver aqui se ele pudesse alcançar o nível da velocidade da primeira espada. Pyuan mordeu o lábio. A meta estava claramente definida, mas o problema era como chegar lá. Até mesmo com os olhos treinados no subsolo, ele não conseguia ver como a primeira espada desembainhava e empunhava. Apenas a sensação fria da espada estava gravada em seu pescoço. Eu tenho que ser mais perceptivo e responsivo. Caso contrário, nunca poderei sair do alcance deles. Pyuan olhou para o método de divisão do trovão em sua mão. Era a única arma que ele tinha atualmente. Ele tinha que encontrar uma maneira de usar a técnica de divisão do trovão. Ele nem pensou em olhar para o método do coração do dragão venenoso. Pyuan mergulhou freneticamente em apenas um método de cultivo. O tempo passou. O treinamento tornou-se mais severo. Os guardiões levaram as crianças ao seu limite. Houve crianças que sufocaram enquanto aprendiam a técnica de respiração da tartaruga, e houve crianças que perderam a vida usando o veneno incorretamente. As crianças sempre tinham que lutar contra a morte. Os guardiões tiveram um cuidado especial em ensinar às crianças técnicas de esgrima e assassinato. As artes marciais que eles estavam ensinando eram as artes marciais do assassinato que buscavam extrema eficiência. Não havia tal coisa como profundidade em tal vazio. Se você não matar seu oponente em um golpe, você morre. Por causa disso, eles tinham que arriscar tudo o que tinham no primeiro golpe. As personalidades das crianças tornaram-se mais frias e resistentes. Seus olhos eram como os de uma fera, sempre cheios de vigor. Os guardiões forçaram as crianças para a morte novamente. Você não deve mostrar externamente seu desejo de viver. Mate o olhar em seus olhos. Não expresse sua vontade de viver. Crianças que já estão cheias de vida estão matando para sobreviver novamente. Nunca ficou fácil. Mas eles precisavam. Novamente, muitas crianças morreram no processo. Agora, restavam apenas cerca de 35 crianças. Eles não sabiam quantos mais morreriam. Um vínculo foi formado entre as crianças sobreviventes. Eles não confiavam completamente um no outro, mas ainda assim, um sentimento de camaradagem foi criado. Os instrutores mascarados olharam ao redor com olhos afiados. Agora as crianças simplesmente o chamavam de instrutor, mas seu nome original era Jeonpyeon. Jeonpyeon era um dos assassinos pertencentes ao grupo Fantasma de Sangue. Ele possuía grandes habilidades ao ponto em que mais de 30 pessoas perderam suas vidas em suas mãos. Jeonpyeon era particularmente bom em furtividade e na técnica de respiração da tartaruga. Seu talento para esconder sua presença através da técnica de respiração da tartaruga
e visar o momento ideal de assassinato, era incomparável. Mas ele logo se aposentou. Porque ele foi gravemente ferido no processo de matar seu último alvo, Goei, um investigador de Championjon. Foi uma ferida tão grande que seu joelho deveria ter sido cortado fora. Felizmente, o joelho foi preservado, mas levou anos para a ferida cicatrizar. Mesmo depois que a ferida cicatrizou, era impossível recuperar sua antiga habilidade. Eventualmente, ele se aposentou da linha de frente e assumiu a tarefa de ensinar as crianças. Ele estava acostumado a ver o sangue dos outros. No início, ele não teve escolha a não ser começar a matar para ganhar a vida, mas eventualmente se acostumou a ver sangue e realizou assassinatos por vontade própria. Em seguida, ele ensinou as crianças presas em uma estreita caverna subterrânea semelhante a uma gaiola. Não havia nenhum senso de dever nele para ensinar os jovens. Ele simplesmente não podia fazer missões de assassinato, então não tinha escolha a não ser fazer isso. Naturalmente, seu coração estava cheio de raiva. No início, o sentimento estava envolto assim, mas com o passar do tempo, começou a irromper pouco a pouco a superfície. Jeon-pyeon sabia que a emoção negativa que brotava em seu coração era a raiva. Sua relutância em admitir que ele foi expulso como um velhote e seu ciúme em relação às crianças se combinaram e se expressaram na forma de raiva. Ele não escondia sua raiva. Afinal, este lugar estava completamente isolado. Apenas comida era entregue através das cestas em que eles estavam, mas ninguém entrava. Não há como saber de fora o que ele está fazendo aqui. E não há um chefe de verdade neste lugar. A única coisa que lhes interessava era criar crianças fortes, e eles não se importavam com quantas pessoas morriam. E por causa disso, ele tratava as crianças mais duramente. Ele olhou ao redor com olhos aguçados. Agora era a hora de praticar a técnica de respiração da tartaruga para esconder sua presença. Primeiro, eles usam o terreno para esconder seu corpo. Então usam a técnica de respiração da tartaruga para esconder sua presença. A essência da técnica é diminuir artificialmente a maioria das funções vitais, reduzindo a frequência cardíaca o máximo possível. A temperatura natural do corpo cairia e se tornaria como a de uma pessoa morta. Eles não estão mortos, mas estão em um estado semelhante ao de uma pessoa morta. Depois de usar a técnica de respiração da tartaruga, você nunca será capaz de ser detectado por qualquer pessoa sem habilidades específicas. No entanto, a extensão do domínio é diferente. Ser bem versado na técnica de respiração da tartaruga significa aprender o truque de entender seu corpo. Mesmo a aparentemente perfeita técnica de respiração da tartaruga tinha uma desvantagem. É uma sensação de desconforto que não pode ser descrita em palavras. Em particular, quanto mais vital for, mais profunda será a sensação de desarmonia. Como o corpo humano é forçadamente feito a se assemelhar a um estado morto, partes estranhas inevitavelmente se destacam em um lugar vívido. Por essa razão, mesmo que a mesma técnica de respiração da tartaruga fosse usada, aqueles que não tivessem experiência suficiente seriam inevitavelmente detectados. Jeon-pyeon de repente esfaqueou o chão com uma faca. Ugh! De repente, alguém gritou. Era uma criança que foi pega escondida, já que seus tímpanos se destacaram. A espada de Jeon-pyeon estava presa em seu ombro. Se eu fosse um inimigo, você já estaria morto. Argue! A criança não podia nem dar uma desculpa e cerrou os dentes. Um olhar de raiva era evidente em seu rosto. Obviamente, ele fez o seu melhor para praticar a técnica, mas ele está zangado por ter sido exposto assim em vão. Jeon-pyeon passou por tal criança e procurou a próxima presa. Toda vez que ele esfaqueava algo com uma faca, as crianças que praticavam a técnica furtiva saíam com cicatrizes. Há 5 crianças escondidas em sua área. 4 deles já foram capturados. Agora só resta uma última pessoa. Jeon-pyeon olhou ao redor com olhos afiados. Ele acreditava que poderia pegar o último em breve. Embora suas pernas estivessem paralisadas, sua visão e senso de detecção estavam mais desenvolvidos. Ele mobilizou todos os seus poderes para encontrar a criança restante. No entanto, com o passar do tempo, os vestígios da criança não foram encontrados em lugar nenhum. Ele não está aqui. Desde que chegou à cavidade subterrânea,
Ele usou todos os seus sentidos pela primeira vez. No entanto, os vestígios da criança não foram encontrados em lugar nenhum. Não importa para onde olhasse, não havia nenhuma sensação de incongruência. O quê? Pela primeira vez, uma expressão confusa apareceu em seu rosto. Pode não ser possível encontrar uma pessoa se ela atingir o pico da técnica. Mas ele não podia acreditar que as crianças aqui já haviam atingido esse nível. Ele olhou de perto ao redor novamente. Em vez de olhar ao redor, ele tentou encontrar um lugar onde sentisse uma sensação de incongruência, mobilizando todos os seus sentidos. No entanto, não importa o quanto ele tentasse, não havia mais nenhum lugar onde ele se sentisse desconfortável. Você está se escondendo em outro lugar. Eventualmente, ele duvidou que a última criança que faltava estivesse aqui. Mas ele sabia muito bem que isso não era possível. As crianças estavam cientes de que aqueles que quebrassem as regras seriam mortos. Era inconcebível que tais crianças quebrassem as regras e deixassem este lugar. Jean-Pierre perambulou várias vezes em busca da última criança restante. Mas ele não conseguiu encontrá-la. Eventualmente, ele desistiu de procurar e falou: "Eu não consigo te encontrar. Então pode parar e sair agora." Assim que ele terminou de falar, o chão se mexeu bem ao lado de onde estava. Ele estava se escondendo tão perto de mim. Jean-Pierre ficou surpreso. O fato dele não poder encontrá-lo, embora a última criança estivesse bem ao lado dele, o assustou.